Fim da era Fagner no Corinthians, quem diria que um dia iríamos falar isso com alívio, né? O Fagner foi por muito tempo, pelo menos pra mim, acho que pra quase todo mundo, o melhor lateral do Brasil, pelo menos 6, 7 temporadas aí nesse status. Pra muita gente, aquele cara que você coloca na seleção dos Corinthians que você viu, né? Briga ali, top 3 laterais da história do clube, etc e tal, formado no Corinthians, identificação. E ele jogou tudo fora. É impressionante como ele jogou tudo fora. A gente não vai dizer aqui que sair do Corinthians é um grande crime e por isso o Fagner é odiado. Não é assim que funciona. Mas o cenário que construiu-se, né, a história que o Fagner escolheu construir na reta final de Corinthians, diminui e muito o tamanho dele na história. Né? Um negócio impressionante assim como o Fagner conseguiu, no espaço de 2, 3 anos aí, arranhar toda a sua imagem com o torcedor do Corinthians. E eu vou bem além do pênalti, né? Eu sei que tem muita gente que vai lembrar do pênalti da Copa do Brasil, é aquele pênalti que nos tirou um título, e isso realmente dói, realmente incomoda. Mas eu vou de fato por essa identificação, né? O Fagner parecia. Você vê que em um ano de Cruzeiro ele conseguiu emagrecer o que não conseguiu nos últimos 4 de Corinthians. Então, ele não queria emagrecer. Essa era a impressão que dava, né? O Renato Augusto sai do Corinthians porque o corpo dele não dava mais conta. O Fagner não. O Fagner não tá numa idade ainda que não dá mais conta. O Fagner não tem um histórico muito grande de lesões. O Fagner aparentemente não queria mais estar no Corinthians e deixou isso claro em campo várias vezes. Deixou isso claro fora de campo, com esposa, postando Insta, postando mensagem de amiga que recebeu, que a vida no Corinthians é um inferno e etc e tal. E agora a gente ainda tem que ler, né? Vou até pegar aqui, ainda tem que ler a despedida dele aí, ele colocando que jamais imaginou que ia se despedir do Corinthians, né? E que, abre aspas, algumas pessoas quiseram e fizeram isso. Faz parte. Irmão, quem quis foi você, Fagner. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que a gente viu, um descaso com o Corinthians, um descompromisso, uma falta de tesão, uma falta de vontade, não ficar minimamente em forma para praticar a sua profissão, é um nível de descaso, descompromisso e desinteresse. Não tem como você apontar o dedo para ninguém e culpar de sair do Corinthians porque fulano não quis, ciclano não quis. Você não quis jogar no Corinthians e você não quis ter uma história digna, um final digno no Corinthians. Não quis, foi emprestado, agora não quis voltar, tá no seu direito, tá na sua. E ainda teve essa briguinha, né? Pra não voltar, ainda pediu e exigiu que o Corinthians pagasse pra ele sair, né? Não foi simplesmente, pô, me libera aí que eu quero viver novos desafios, quero seguir no Cruzeiro, etc e tal. Bateu o pé, né? Bateu o pé, exigiu ali pagamentos, o Corinthians conseguiu economizar 8 milhões, mas ainda vai ter que pagar mais de 2 milhões pra poder te dispensar, né? Então, até pra sair do Corinthians, conseguiu uma graninha final aí. Então, são coisas que diminuem o jogador, né? Tem lá a carreira do cara que você vai olhar lá no Wikipédia dele os títulos pelo Corinthians, os anos que jogou pelo Corinthians, os muitos jogos que tem pelo Corinthians e longevidade no Corinthians é algo que importa bastante. Mas a postura, né? A postura diminui um pouco alguns atletas. O Cássio se diminui um pouco, acho que a saída do Cássio foi muito fria, né? O Cássio não quis o contato com o torcedor, acho que isso ele perdeu alguns pontinhos, mas nem se compara para mim ao Fagner. O Fagner compromissado total, como eu falei. Parecia realmente, né? Não tenho provas, mas tenho uma imagem muito clara de que o Fagner terminou a passagem dele pelo Corinthians de sacanagem. E aí ele tava putinho com alguém, com o treinador, com o diretor, sei lá, tava putinho com alguém e descontou no clube. Não se esforçou, não se manteve em forma, não jogou bem, prejudicou o Corinthians. E como eu falei, vai ter muito torcedor que vai colocar o pênalti nessa equação, né? Eu nem coloco aquele pênalti na equação, porque perder o pênalti é do jogo. Perdeu o pênalti é do jogo. Acho que você bate o pênalti ali, perdeu, acontece. Imagino, não consigo enxergar que ele perdeu porque quis, perdeu por sacanagem. Então é do jogo. Agora é esse resto, né? Não se mantém em forma. Alguns erros meio bizarros, claramente de falta de atenção, descompromisso, né? É um pênalti com a mão que ele faz é, com o Thiago Nunes ainda, né? Tem um derby também que o Corinthians sonhava ali em brigar por algo melhor no Brasileirão, que ele inverte uma bola ridícula assim no peito do adversário. Enfim, então os últimos anos de Fagner aí foram lamentáveis e foram manchando essa imagem, né? Então, como eu falei, não apaga que o Fagner é um dos melhores laterais que a gente viu no Corinthians, isso não tem como apagar. Mas apaga a identificação que temos com ele, muito diferente, por exemplo, de um Romero, né? O Romero sai do Corinthians, tecnicamente o Romero é muito pior que o Fagner, tecnicamente o Romero nunca foi o melhor da posição dele, o Fagner sempre foi o melhor da posição dele no Brasil, seleção, Copa do Mundo. Mas, em termos de tamanho para o clube, pelo menos eu não tenho dúvida. Você pode comentar aí se eu tô louco, mas que o Romero sai muito maior do que o Fagner do Corinthians por esse carinho e esse empenho até o final, né?
Outros exemplos, Renato Augusto, por exemplo, também, como eu falei, lutou até o final contra o próprio corpo, né? Então você vê que o Renato Augusto ele podia dar 100, ele podia dar 100% dele, só que o 100% dele estava baixo, porque o corpo dele não respondia. Ele claramente dava 150 para tentar tirar alguma coisa, espremer algum suquinho final do corpo dele ali, tentar fazer algum jogo ou outro decisivo, né? Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, que ele mete 2 gols, era um Renato que já estava momento complicado, né? Voltou para aquele jogo querendo tal, enfim, se doava muito mais. O Fagner, você vê que para mim, ele podia dar 100, ele dava 80, 70, 50, sem fazer nenhuma questão, né? Sem fazer nenhuma questão. Enfim, e tanto é que acho que fica titular esse tempo todo porque não tem reserva, né? Acho que o Mateuzinho chega para justamente para isso, para o Fagner poder ir embora, porque o Corinthians não tinha alternativas. Certo? Mas enfim, lamentável o fim da passagem do Fagner, um cara que eu gostava muito e agora não consigo nem ver, tá? Não consigo nem ver, acho que peguei um desgosto assim. E aí, máximo respeito, que é uma criança, né? Mas até o filho dele, tá? Até o filho dele já me estressa já, mano, enfim. Então todo o insucesso do mundo pros dois. E o Corinthians segue. Mas não vem com drama, tá? Não vem com drama que alguém quis me tirar do Corinthians, as pessoas. Ai, como eu sou vítima. Não é, não é. Você quis. Você quis ir embora. Você não quis estar no Corinthians. E dá pra ver. Literalmente dá pra ver, assim. É um cara que emagreceu 30 quilos no Cruzeiro. A impressão que dá, pô. Por que no Cruzeiro ele conseguiu, mano? Ou a preparação física do Corinthians é tão horrível que ele não conseguiu emagrecer? Não sei, isso me passa uma impressão muito clara de que não estava querendo realmente. Não estava querendo realmente. Certo? Então Fagner não é mais jogador do Corinthians, encerra-se um ciclo. Aquela selfie, né? Aquela selfie do Brasileirão 2017, no gol do Romero. Enfim, está todo em preto e branco. Fagner e Romero deixaram o Corinthians. E o Romero, para mim, muito maior do que o Fagner. Certo? Comenta aí, o Fagner ainda está na sua seleção de melhores que você viu no Corinthians ou você pegou um rancinho também? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.